Funções, parte 3. Funções do primeiro e segundo grau. Então, antes de começarmos a falar de funções do primeiro e segundo grau, vamos ver o que é uma função polinomial. Primeiro eu vou definir para vocês o que é uma função polinomial e depois eu vou voltar e explicar passo a passo da definição, tá? Então, a definição. Seja n um número inteiro não negativo e sejam a0, a1, a2 e assim sucessivamente, a n-1 e a n, números reais com a n diferente de zero, a função dada por f de x é igual a n que multiplica x elevado a n, mais a n-1 que multiplica x elevado a n-1, mais, e assim decrescendo, né? Até chegarmos em mais a2 que multiplica x ao quadrado, mais a1 que multiplica x, mais a0. É uma função polinomial de grau n. O coeficiente principal é a n. Tá? Então agora eu vou explicar para vocês o que essa definição quer nos dizer. Então, seja n um número inteiro não negativo, ou seja, n de 0 até mais infinito. Nesse intervalo eu posso ter qualquer valor para n. E sejam a0, a1, a2, a n-1, a n, números reais com a n diferente de zero. Então, esse a0, a1, a2, a3, a4, até a n são o quê? São os coeficientes dos x da nossa função. Como vocês podem perceber aqui, a n é coeficiente do x elevado a n, a n-1 é coeficiente do x elevado a n-1, e assim vamos decrescendo até chegarmos em a2, onde é o coeficiente de x ao quadrado, a1 é o coeficiente de x, que é a mesma coisa de x elevado a 1, e a0 é o nosso termo independente, tá? Sempre o a0 vai ser o nosso termo independente. Então, isso é uma função polinomial de grau n. Por que uma função polinomial de grau n? Porque o grau da nossa função polinomial vai ser sempre dado pelo maior expoente de x da nossa função polinomial. Tá? Então, aqui pela definição, o maior expoente de x é n. Então, o grau da nossa função é n. E aqui tem mais. Diz que o coeficiente principal é a n. Por quê? Aqui diz que a n tem que ser diferente de zero. Porque se a n for igual a zero, 0 vezes qualquer número vai ser zero. Então, a minha função não vai mais ser de grau n. Então, se eu quiser uma função de grau n, eu tenho que a n tem que ser diferente de zero. Uma função polinomial é definida e contínua em todos os reais. Tá? Se vocês tiverem dúvida disso, é só vocês encontrarem o domínio dessa função. Prestem atenção, eu posso substituir qualquer valor real em x. Eu não tenho restrição alguma em x. Então, vamos ver alguns exemplos. Verifique se as seguintes funções são polinomiais. Então, exemplo A. f de x é igual a 6x à quarta mais 5x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Essa é uma função polinomial de grau 4. Por que de grau 4? Porque 4 é o maior expoente de x. Tá? Então, essa é uma função polinomial de grau 4. Exemplo B. 5x à quinta mais 3. Também é uma função polinomial, onde a5 é igual a 5 e x elevado a n é igual a 5. Ou seja, essa função polinomial é uma função de grau 5, porque o maior expoente de x é o 5. Aqui vocês podem perceber que eu não necessariamente preciso ter x à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x, para ser uma função polinomial. Tá? E eu também não necessariamente precisaria ter o termo independente, que no caso é o a0, que é igual a 3 nesse exemplo. Tá? Então, eu não preciso ter nada decrescente para eu ter uma função polinomial. Eu posso muito bem ter apenas dessa maneira aqui, que é uma função polinomial da mesma maneira. Por quê? Porque eu posso dizer que a4, a3, a2 e a1 são iguais a zero. Então, isso caracteriza também uma função polinomial. Exemplo C.
f de x é igual a 6x ao cubo menos meio. Também é uma função polinomial, onde a3 é igual a 6 e a0 é igual a menos meio. E o grau dessa função é 3, porque o maior expoente de x é o número 3. Exemplo D. 9x² mais 16x² não é uma função polinomial. Por quê? Porque 9x² mais 16x² está dentro de uma raiz. E eu colocar qualquer número ou equação dentro de uma raiz é a mesma coisa de eu elevá-las a meio. Então, isso não caracteriza uma função polinomial. Exemplo E. f de x é igual a 7x menos 16x². Também é uma função polinomial, onde a0 é igual a 0, a1 é igual a 7 e a2 é igual a menos 16. E o seu grau é 2. Por quê? Porque o maior expoente de x é 2. Exemplo F. f de x é igual a 5 mais 2x² menos x elevado a menos 3. Não é uma função polinomial. Por quê? Porque nós vimos lá na definição que para ser uma função polinomial, n tem que ser positivo. Então, nós temos que esse x elevado a n, esse n no caso, que é o menos 3, seria negativo. Então, o n tem que ser positivo para caracterizar uma função polinomial. Funções polinomiais mais comuns. Então, o tipo da função. Temos função constante, nós já vimos o gráfico da função constante e já sabemos o que é uma função constante, que é f de x é igual a de grau zero. Nós podemos falar que essa é uma função polinomial, porque nós não temos a1, nem a2, nem a3 e nem a n, porém nós temos a zero. E ter apenas a zero não nos diz que isso não é uma função polinomial. Então, uma função constante também é uma função polinomial, porém de grau zero. Função do primeiro grau, da forma f de x é igual a x mais b, com a diferente de zero também. Nós vamos ver função do primeiro e segundo grau daqui a pouco, tá? Mas já vou comentar com vocês que são funções polinomiais bem comuns, tá? Então, uma função do primeiro grau é de grau 1, onde a é igual a 1 e b é igual a 0. E o expoente de x é 1. Por isso, é uma função de grau 1. Função do segundo grau. f de x é igual a ax² mais bx mais c. Onde a é igual a 2, b é igual a 1 e c é igual a 0. E a é diferente de 0. Por quê? Porque o coeficiente principal, que é o coeficiente que acompanha o x de maior expoente, tem que ser diferente de 0. E o maior expoente de x é 2, por isso caracteriza uma função de grau 2. Função 0. f de x é igual a 0. Tá? Então, temos que a 0 é igual a 0. E o seu grau é indefinido. Função do primeiro grau. Então, agora vamos ver de fato o que é uma função do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau é uma função polinomial da forma f de x é igual a x mais b, onde a e b são constantes, com a diferente de 0, sendo a o coeficiente principal. Como o nome já diz, essa é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o maior expoente de x é 1. Mas, com essa função de primeiro grau, nós podemos encontrar outras coisas, como equação de uma reta e o coeficiente angular de uma reta, que é o que vamos ver agora. Então, vamos utilizar m como coeficiente principal e considerar y igual a f de x. Então, y é igual a mx mais b, porque nós estamos considerando m como coeficiente principal, que representa uma reta inclinada, onde m é o coeficiente angular da reta, que é dado por y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Ou seja, essa equação é a equação de uma reta, onde m é o coeficiente angular dessa reta. Agora vamos ver alguns gráficos de funções de primeiro grau. Esse primeiro gráfico, nós já podemos ver de cara que não é uma função. Por quê?
nós podemos fazer o teste da reta vertical, que se traçarmos uma reta vertical em y igual a 2, nós vamos pegar todos os pontos dessa reta, tá? Então já não é uma função logo de cara. Ou nós podemos pensar da forma que essa equação é uma equação do tipo x é igual a 2, que não caracteriza uma função, tá? Agora, esse gráfico, nós podemos observar esse gráfico onde y é igual a x. Ou seja, nós podemos falar que f de x é igual a x. Esse tipo de função, f de x é igual a x, caracteriza uma reta com 45 graus de inclinação em relação ao eixo x, tá? E isso é uma função do primeiro grau. Isso também é uma função de primeiro grau, porém uma função constante, com f de x é igual a 1, que para todos os valores de x eu vou ter 1 sendo igual a y, que, como já tínhamos visto na tabela de principais funções polinomiais, é uma função de grau zero. Exemplo, encontre a lei para a função que f de menos 2 é igual a 2 e f de 3 é igual a menos 2. Então, na solução algébrica, o que nós faremos? Nós faremos da seguinte maneira. Nós vamos primeiro encontrar o coeficiente angular da reta dessa função e depois nós encontraremos o elemento b, que é o termo independente da função, já que uma função de primeiro grau é da forma ax mais b, ou eu posso dizer também que é da forma mx mais b. Então, primeiramente, vamos encontrar o coeficiente angular dessa reta, que é o m. Então, nós temos que a função passa pelos pontos menos 2 e 2, ou seja, quando x é menos 2, y é 2, e 3 e menos 2, pois quando x é 3, y é menos 2. Então, o coeficiente angular é... Então, vamos relembrar qual é a fórmula para encontrarmos o coeficiente angular. Nós chegamos numa fórmula para encontrar o coeficiente angular através dessa fórmula, que é y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Essa é uma equação da reta. E, isolando o m nessa equação da reta, nós temos que m é igual a y menos y1 dividido por x menos x1. Assim, temos que m é igual a menos 2 dividido por 3 mais 2. De onde saíram esses valores? Ó, nós vamos chamar 3 e menos 2 de x e y, respectivamente. E menos 2 e 2 de x1 e y1, respectivamente. Então, temos y menos y1, ou seja, menos 2 menos 2. E dividido por x menos x1, ou seja, 3 menos menos 2, que fica igual a 3 mais 2. Isso é igual a menos 4 sobre 5. Então, nós temos que o coeficiente angular dessa reta é menos 4/5. Agora, nós vamos encontrar o valor para b, que é o nosso termo independente. E assim, teremos a nossa função. Então, usando o valor encontrado para m e o ponto menos 2 e 2, eu poderia ter usado qualquer ponto. Eu poderia também ter usado o ponto 3 e menos 2, porém eu optei por usar esse ponto. Então, relembrando que uma função de primeiro grau é dessa forma, ou seja, y é igual a mx mais b. Eu poderia ser aqui também ax mais b, mas como eu estou tratando do coeficiente angular da reta, por questão de notação, eu vou deixar mx mais b. Então, temos que y é igual a 2, que é igual a mx, ou seja, o m é igual a menos 4/5, x, segundo esse ponto, é igual a menos 2, mais b. Então, o que nós fizemos aqui? Nós apenas substituímos os valores que nós tínhamos. Nós tínhamos os valores de y, m e dx. Nós só não tínhamos o de b. Então, substituindo esses três valores, nós conseguimos encontrar o valor de b. Então, nós teremos 2 é igual a 8/5 mais b. Nós temos que 10 é igual a 8 mais b. E, consequentemente, b é igual a 2. Portanto, a lei que dá a função é f de x,
que é igual a menos 4/5 vezes x mais 2. Por quê? Menos 4/5 é o valor dm e 2 é o valor db. Então, eu encontro os valores de m e b e assim eu posso ditar a lei da minha função. Então, agora, o gráfico dessa função é esse gráfico aqui, que passa pelos pontos menos 2 e 2 e 3 e menos 2. Raiz ou zero da função de primeiro grau. Então, agora nós vamos estudar como nós encontramos a raiz ou o zero de uma função de primeiro grau. Então, a raiz ou zero da função é o valor de x para que y, que é igual a f de x, seja igual a zero. Ou seja, se y é igual a zero, nós temos graficamente a raiz da função é onde a reta intercepta o eixo x. Porque pensem só em um plano cartesiano com as coordenadas x e y. Se y é igual a zero, o gráfico intercepta o eixo x nesse ponto, tá? Então, graficamente, nós temos isso. Porém, para um caso geral, nós temos que f de x, que é igual a x mais b, se tratando de uma função de primeiro grau, é igual a zero, já que a raiz de uma função é quando y é igual a zero. Então, ax mais b é igual a zero. E encontrar a raiz para uma função é nada mais, nada menos, encontrar, no caso da função de primeiro grau, o valor de x aonde y é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? Através disso, ax mais b igual a zero, nós vamos fazer o quê? Vamos isolar o x e vamos obter que, para encontrarmos a raiz, basta fazermos x é igual a menos b sobre a. Nós encontramos esse x igual a menos b sobre a apenas isolando o x dessa equação aqui igual a zero, tá? Então, vamos ver alguns exemplos para vocês fixarem melhor essa ideia de raiz de uma função. Encontre a raiz de f de x igual a 5x mais 1. Como eu acabei de dizer para vocês, encontrar a raiz de uma função é encontrar o valor de x do qual a função é igual a zero. Então, nós vamos fazer f de x é igual a 5x mais 1 é igual a zero. Ou seja, nós vamos encontrar o valor de x para que y, que é igual a f de x, seja zero. Relembrando como nós encontramos esse valor para x, nós vamos fazer x é igual a menos b sobre a, onde a é igual a 5 e b é igual a 1. Ou seja, 1 é o nosso termo independente e o 5 é o coeficiente do x, que é o a. Então, fazendo x é igual a menos b sobre a, nós temos que x é igual a menos 1/5. E, dividindo menos 1 por 5, nós temos que x é igual a menos 0,2. Se vocês tiverem com dúvida se menos 0,2 é mesmo a raiz dessa função, basta vocês substituírem menos 0,2 em x e fazer 5 vezes menos 0,2 mais 1, que vocês vão ter que isso é igual a zero. Portanto, essa é a raiz da função. E graficamente nós temos essa reta da função 5x mais 1 que corta o eixo x em menos 0,2. Porque a raiz da função é onde essa função corta o eixo x. Exemplo B. Encontre a raiz de f de x igual a 5. Essa função não tem raiz, pois não existe valor para x tal que y é igual a zero. Ou seja, graficamente, nós vamos poder ver que a reta não intercepta o eixo x. Por que essa reta não intercepta o eixo x? Porque ela é uma reta paralela ao eixo x. E duas retas só vão se interceptar no infinito. Portanto, nós temos que essa função que é f de x é igual a 5 não vai ter raiz. Exemplo C. Determine o valor de m para que a raiz da função f de x é igual a
menos x mais 2m seja 7. Então, nós queremos que a raiz da função seja 7 e nós vamos querer encontrar o valor de m para que isso aconteça. Então, sabemos que a raiz é o valor de x para que f de x é igual a 0. Então, se a raiz é o valor de x para que f de x é igual a 0 e nós queremos 7 como raiz, nós vamos substituir o 7 no valor de x. Nós vamos ter isso aqui. 7 mais 2m é igual a 0. Para quem teve alguma dúvida de onde saiu esse 7 mais 2m é igual a 0, eu vou dizer de novo. Por quê? Porque o 7 eu quero que ele seja a raiz da minha função. Então, a raiz de uma função é o ponto x aonde y é igual a 0. Então, eu substituí o 7 no lugar de x e igualei a função igual a 0. Dessa maneira, isolando o m, eu poderei encontrar qual é o valor de m. Então, isolando o m, eu tenho que m é igual a menos 7 sobre 2. Portanto, temos que, para que a f de x tenha raiz 7, nós temos que f de x é igual a x menos 7. Tá? Porque, fazendo menos 7 sobre 2 vezes 2, nós temos que é igual a menos 7. E graficamente, vocês podem observar aqui que essa função ela corta o eixo x em 7, que é a sua raiz, e corta o eixo y em menos 7. Porque, prestem atenção aqui, observem bem, se eu colocar x igual a 0, eu vou ter que y é igual a menos 7. Tá? Então, sempre que vocês tiverem uma função e quiser saber aonde essa função corta o eixo y, vocês façam x igual a 0. Tá? Porque, graficamente, vocês podem observar claramente que a função intercepta o eixo y, onde x é igual a 0. Então, algebricamente, basta vocês substituírem 0 no lugar de x e encontrarão onde essa função intercepta o eixo y. Estudo do sinal da função de primeiro grau. Esse tópico tem como finalidade estudar os valores de x para que y seja positivo, negativo ou zero. Então, basicamente, nós vamos estudar o intervalo do qual os valores de x resultarão em um valor de y negativo, o intervalo para o qual os valores de x resultarão em um y positivo e o zero, na verdade, nós já vamos ter, porque nós vamos precisar saber se essa função é crescente ou decrescente e vamos precisar também saber o zero dessa função, ou seja, a raiz dessa função. Então, vamos ver uma regra prática para o estudo de sinal da função. Então, primeiro passo, nós temos que determinar a raiz da função, ou seja, determinar o valor de x para que f de x seja igual a 0. Então, nós temos que f de x é igual a 0, que nada mais, nada menos é encontrar a raiz da função. O segundo passo, verificar se a função é crescente ou decrescente e fazer um esboço do gráfico. Aqui, como vocês puderam ver, a função vai ser crescente sempre que o coeficiente principal, ou seja, o a, que é o coeficiente do x, for maior que 0. E essa função vai ser decrescente se o a for menor do que 0. Tá? Então, não tem dificuldade nenhuma para reconhecer se uma função de primeiro grau é crescente ou decrescente. Então, depois de saber a raiz dessa função e saber se ela é crescente ou decrescente, vocês vão fazer um esboço desse gráfico. Vocês não vão precisar plotar o eixo y, somente o eixo x vai nos interessar no estudo do sinal de uma função de primeiro grau. Então, vocês vão esboçar o gráfico da seguinte maneira: quando o a for maior do que 0, ou seja, a função for crescente. Então, o gráfico de uma função crescente, ela é
dessa maneira, porque ela está crescendo. Para maiores valores de x, temos maiores valores de y, ou seja, o gráfico de uma função crescente. Então, se a for maior que zero, vocês vão encontrar a raiz dessa função, vão plotar esse gráfico aqui. É somente um esboço, pessoal, vocês não precisam fazer com perfeição, é só um esboço desse gráfico, porém, esse esboço tem que estar passando pelo seu ponto x, onde y é igual a zero, tá? Ou seja, tem que estar passando pela raiz da sua função. E aí, no caso de funções de primeiro grau crescentes, para valores maiores que sua raiz, nós temos valores positivos de y. E para valores menores do que a sua raiz, nós temos valores negativos de y. E aonde encontra sua raiz, o ponto que a reta intercepta o eixo x, nós temos onde y é igual a zero. E um esboço do gráfico quando a função é decrescente, nós temos que é dessa maneira. Nós esboçamos uma reta decrescente, onde também ela passa pela raiz da função, ela intercepta o eixo x da raiz da função. E para o caso de funções de primeiro grau que são decrescentes, nós temos que para valores menores do que a raiz, nós teremos y positivo. E para valores maiores do que a nossa raiz, nós teremos valores negativos para y. E por que acontece isso de valores positivos para y, valores negativos? Quando a função é crescente, nós temos valores positivos em um certo intervalo. Quando o gráfico é decrescente, nós temos valores positivos para outro intervalo. Porque vocês podem perceber que se tivéssemos um eixo y plotado aqui, nesse mesmo gráfico, nós teríamos o quê? Que para valores acima do eixo x, nós temos valores positivos para y. E para valores abaixo do eixo x, nós temos valores negativos para y. Então, nesse esboço aqui, nós vamos ter a mesma coisa. Para valores acima do eixo x, nós teremos valores positivos para y. E para valores abaixo do eixo x, nós teremos valores negativos para y. Então não tem nenhum segredo quando é positivo, quando é negativo. Basta vocês analisarem isso. Quando está para cima do eixo x é positivo, para baixo do eixo x é negativo. Exemplo A. Estude o sinal da função f de x é igual a 5x mais 2. Então vamos fazer passo a passo como nós vimos no slide anterior. Então, o primeiro passo é encontrar a raiz da nossa função, ou seja, fazer f de x igual a zero. Então vamos fazer 5x mais 2 igual a zero. Isolando o x, temos que x é igual a menos 2 sobre 5. Então a raiz da nossa função é igual a menos 2 sobre 5. É o ponto x do qual a reta intercepta o nosso eixo x. O segundo passo é verificar se a função é crescente ou decrescente. Como nós já vimos, se o coeficiente de x, que é o coeficiente principal, for positivo, a nossa função é crescente. Se esse coeficiente for negativo, a nossa função é decrescente. Nesse caso, nós temos um coeficiente positivo. Então, nós temos que a é maior do que zero. Então, y é crescente. Tá, nós já identificamos as raízes e identificamos que a nossa função é uma função crescente. Agora vamos fazer um esboço do nosso gráfico, sendo que nossa reta vai cortar o eixo x em menos 2 sobre 5. Então temos o gráfico. Nossa reta corta o eixo x em menos 2 sobre 5. E temos que, para cima do eixo x, são valores positivos de y. E para baixo do eixo x, são valores negativos de y. Então nós temos que, acima do eixo x, nós teremos valores a partir de menos 2 quintos. Ou seja, de menos 2 quintos até infinito, nós temos valores positivos de y. E
de menos 2/5 até menos infinito, nós teremos valores negativos para y, tá? Porque nós traçamos a reta e nós chegamos à conclusão que para valores maiores que 2/5, valores positivos para y. Valores menores que 2/5, que são os valores de y que estão para baixo do eixo x, são valores negativos para y. Portanto, se x é maior que menos 2/5, então y é maior do que zero. Se x é menor que menos 2/5, então y é menor do que zero. E se x é igual a menos 2/5, então y é igual a zero. Ou seja, como nós já vimos, menos 2/5 é a raiz dessa função de primeiro grau. Estude o sinal da função f de x é igual a menos 5x mais 2. Então, o primeiro passo, o que nós vamos fazer no primeiro passo? Nós vamos encontrar a raiz da nossa função, tá? Então, vamos fazer f de x é igual a zero, ou seja, menos 5x mais 2 igual a zero. E temos que x é igual a 2/5. E para encontrarmos que x é igual a 2/5, nós só isolamos o x na equação. Então, segundo passo. No segundo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver se essa função é crescente ou decrescente, analisando o sinal do coeficiente principal. Então, nesse caso, nós temos que, se a é menor que zero, então f de x é decrescente, tá? Então, a nossa função é uma função decrescente com raiz igual a 2/5. Sendo assim, vamos fazer um esboço do nosso gráfico somente com a reta dos x para analisarmos onde y é positivo e onde y é negativo. Então, um esboço do gráfico, temos uma reta decrescente que passa pela raiz 2/5, que é onde ela corta o eixo x, e nós temos que, para números menores que 2/5, temos valores positivos de y, e para números maiores que 2/5, temos valores negativos para y, sendo que os valores estão abaixo do eixo x. Portanto, se x é maior que 2/5, então y é menor que zero. Se x é menor que 2/5, então y é maior do que zero. E se x igual a 2/5, então y é igual a zero. Isso significa que 2/5 é a raiz da função, como nós já tínhamos visto no primeiro passo. Exemplo C. Estude o sinal das funções f de x mais 5 e g de x igual a menos 3. Vocês podem perceber que essas funções são duas funções constantes. E, como nós já sabemos, funções constantes não possuem raiz, tá? Então, se elas não possuem raiz, elas não trocam de sinal. Porque eu vou voltar no slide anterior para explicar isso para vocês. Prestem atenção. Quando uma função muda de sinal? Somente quando ela intercepta o eixo x, ou seja, se ela não tem raiz, ela não vai interceptar o eixo x, tá? E se ela não intercepta o eixo x, ela não troca de sinal. Portanto, funções constantes têm o mesmo sinal para todos os valores de x, que no caso f de x é positivo para todos os reais e g de x é negativo para todos os reais, já que essas retas não cruzam o eixo x, ou seja, elas não têm raízes. Características de uma função de primeiro grau. Então, a sua definição é uma função polinomial de grau 1. Ela é de grau 1, como nós já vimos, porque o maior expoente de x é 1. A sua forma algébrica é f de x igual a mx mais b, com m diferente de zero. Nós já vimos também que ela pode ser escrita da forma ax mais b, com a diferente de zero. O seu gráfico é uma reta inclinada com um coeficiente angular igual a m e que intercepta o eixo x na sua raiz e o eixo y no ponto 0 e b. E, de maneira analítica, nós temos que m é diferente de zero,
Se m é maior que zero, a reta é crescente, e se m é menor que zero, a reta é decrescente. Então, essas são as principais características de uma função de primeiro grau. Na próxima parte, continuaremos com funções do segundo grau.